Oi, irmãs! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Aliás, bem-vindas à nossa primeira sessão terapia, que foi uma ideia que eu tive enquanto eu tava pensando em alguns formatos de vídeos novos aqui pro canal, formatos de vídeos que fossem mais simples de gravar e mais rápidos de editar. E aí essa ideia surgiu na minha cabeça, que vai ser um estilo de vídeo onde eu sento e converso com vocês um pouco, sem roteiro nenhum, até porque eu quero trazer sempre os assuntos da forma mais sincera possível, assim, falar com o coração mesmo, assuntos onde eu acabo refletindo ou eu percebo que causam algum impacto no meu dia a dia. No meio que no estilo do último vídeo, assim, onde eu vim aqui e conversei com vocês sem roteiro, e também mais um vídeo de desabafo, vamos dizer assim. Então eu gosto de sentar e conversar também, e aí eu decidi trazer isso como um quadro aqui pro canal. Pode ser que ele seja nesse formato onde eu sento e converso sobre algum assunto específico, como eu disse, que eu refleti e percebi que impacta a minha vida, ou então eu traga ele num formato onde eu gravo um pouquinho todos os dias, falando a respeito do dia e como eu me senti, o que eu aprendi naquele dia, em vários takes mais curtinhos, né? E aí a gente vai entendendo como vai funcionar o melhor formato desse quadro, mas com certeza vai passar a ser um quadro fixo aqui no canal, que eu quero trazer semanalmente, que vai ser o Sessão Terapia, onde eu trago problemas, não soluções, né? Até porque eu não sou psicóloga nem nada do tipo, mas é um espaço onde eu vou compartilhar algumas reflexões minhas que eu acredito que outras pessoas possam estar passando pelo mesmo ou já passaram por algo parecido e tem alguma outra perspectiva sobre o assunto ou até mesmo alguma dica para deixar aqui nos comentários. Então, isso é só para contextualizar vocês sobre esse novo quadro e deixar claro que os comentários sempre serão abertos a você trazer qualquer que seja a sua opinião, a sua perspectiva sobre o assunto ou alguma dica, algum conselho para quem esteja passando por algo semelhante. Então já vou deixar muito claro aqui que você pode comentar a qualquer momento do vídeo, se quiser marcar a minutagem para responder algo que eu estiver falando ali na hora. Então, bora para nossa primeira sessão. E o assunto da sessão de hoje é justamente algo que passou muito pela minha cabeça nessa semana, justamente por eu ter iniciado uma nova etapa, assim, uma nova fase super importante na minha vida, porém que me trouxe muitas inseguranças. E o tema central do vídeo é basicamente aquele momento onde a gente tem esse sentimento de incapacidade em relação a alcançar algo na nossa vida, e o sentimento de que às vezes a gente precisa sim dar alguns passos para trás para que a gente consiga dar ainda mais passos para frente. E é exatamente o momento de vida em que eu tô agora, assim, é algo muito surreal. Muitas coisas aconteceram no meu último ano e principalmente agora no começo de 2026. E assim, recentemente eu iniciei numa nova empresa que eu tinha muita vontade de trabalhar, assim, era uma meta profissional muito grande pra mim entrar nessa empresa. E eu já tentei entrar nessa empresa em 2022, se eu não me engano, e eu fiz um processo seletivo enorme de estágio que rolou nessa empresa, tipo, muito grande mesmo. No dia foi um painel para apresentar um case ali, uma dinâmica em grupo, e tinha muita gente patrocinando não, participando. Se não me engano eram 18 grupos e cada grupo tinha em média umas 5 pessoas, então bastante gente. E eu acabei não passando, o que me deixou muito chateada, porque antes de tomar a iniciativa e a coragem de fato participar do processo seletivo, eu ficava muito, ai, essa empresa é muito grande, essa empresa tem muitos profissionais incríveis, vai ser super concorrido, eu acho que eu não vou conseguir passar, eu acho que eu não sou boa o suficiente. Então, quando eu tentei, né, mesmo que tinha sido só uma vez e eu não passei, foi quase que um choque pra mim, realmente fiquei muito chateada. Logo em seguida, na semana seguinte eu acabei entrando para uma outra empresa tão boa quanto, uma multinacional incrível que tá há anos no mercado, aliás, acho que um século já no mercado, então uma empresa ótima e que eu adquiri uma experiência maravilhosa também. E depois foi passando o tempo e eu não segui, não persisti nessa vontade de entrar nessa empresa. Aí, ano passado, depois de ter tido uma experiência profissional que foi muito boa, porque eu aprendi muita coisa, porém
muito desgastante emocionalmente. Eu passei por um período onde eu não estava trabalhando, que foi ali entre agosto e o final do ano, agosto e dezembro. E aí eu coloquei na cabeça de talvez tentar entrar nessa empresa de novo. E eu comecei a tentar, falei: "Cara, é isso, talvez eu não passe, talvez eu passe, mas eu vou aproveitar que eu tô nesse período onde eu tenho essa oportunidade de estar parada, sem que isso afete muito a minha vida". E aí eu comecei a tentar, comecei a procurar vaga nessa empresa, comecei a aplicar para vários processos. E uma coisa que eu notei nessa empresa é que, assim, eu estava numa cadeira júnior na empresa anterior, só que eu não achava nessa empresa que eu tô agora, que é uma empresa maravilhosa e ela provavelmente tá pelo menos no top 3 maiores empresas do Brasil, eu não achava vaga júnior, não achava vaga pleno, é algo muito difícil de encontrar, tinha só vagas tipo sênior, especialista, coordenador, e eu não estava afim de esperar eu adquiri experiência o suficiente para ocupar essas posições. Eu falei: "Cara, como que eu vou entrar nessa empresa se as vagas para as quais eu tenho, experiência suficiente, capacidade, assim, não tem nenhuma?". E foi então que eu pensei: "Ok, talvez a minha porta de entrada nessa empresa seja o estágio". E foi o que eu fiz, eu comecei a aplicar para vagas de estágio mesmo, aproveitei que eu tinha não, né, que eu comecei em uma nova faculdade na área de marketing, falei: "Ah, tô numa nova faculdade, posso voltar a ser estagiária", e assim, a bolsa auxílio, né, que eles falam, que é o salário do estagiário dela, não é tão abaixo do meu salário anterior, então assim, ia dar uma diferença? É uma diferença, porém, eu não estou dando esse passo para trás pra estar em qualquer lugar, sabe? Estou dando esse passo para trás na minha carreira, assim, de voltar para uma posição abaixo da que eu ocupava antes, numa empresa incrível, que eu sei que existe chances de crescimento real, que vai ser um ambiente de muito desenvolvimento, porque eu conheço pessoas que já trabalharam e estão até hoje nessa empresa, e eu sei que eu vou ter oportunidade nessa empresa mais do que eu teria na que eu estava antes. Então eu falei: "Não, tudo bem, vai reduzir um pouco o salário, porém eu vou ter muito mais oportunidade". E assim, eu comecei essa semana nessa empresa, e aí eu tô com esse sentimento de: "Ai meu Deus, dei um passo pra trás na minha carreira", mas ao mesmo tempo: "Ai meu Deus, finalmente eu tô nesse lugar onde eu queria estar". E aquele medo de, tipo assim, não ser boa o suficiente, sabe? De estar num lugar que realmente tem profissionais incríveis e que exige uma capacidade, eh, intelectual e emocional de você, querendo ou não. Acho que toda empresa, exige isso. Mas eu me senti, assim, nessa primeira semana, tipo: "Meu Deus, será que eu realmente tenho capacidade?" Porta fechando. Mas enfim, eu tava nessa de: "Ai meu Deus, será que eu tenho capacidade o suficiente pra estar aqui? Será que eu vou ser boa o suficiente? Será que eu realmente vou conseguir ser efetivada nessa empresa?". E também a questão da idade, eu sei que, nossa, meu Deus, eu não sou super velha, tenho 26 anos, mas, exemplo, uma outra estagiária que tem no meu time, ela tem 19. Eu falei: "Gente, mas será que eu não tô atrasada na vida? Tipo, meu Deus, eu tenho 26 anos e eu voltei pra estágio, enquanto existem pessoas, inclusive eu descobri que lá nessa área que eu tô, existe um superintendente que tem 27. Então eu fiquei: "Cara, eu tô atrasada na vida". Então é um mix de tantas emoções de eu não sou competente o suficiente, eu estou atrasada na minha vida, mas ao mesmo tempo a emoção de estar num lugar onde eu queria. Gente, é um caos. A minha cabeça foi um caos nessa última semana e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. E aí eu fico: "Tá, tudo tem seu tempo, cada pessoa e cada ser humano, né, tem um momento de vida, suas experiências, as suas questões, assim, do dia a dia, questões familiares e etceteras e etcétera". Então, eu tô tentando mentalizar que eu não tenho que ficar me comparando com outras pessoas e que o fato de eu ser estagiária aos 26 anos, mais uma vez, não me faz menos competente e não me faz estar atrasada na vida do jeito que eu me sinto de fato, sabe? Então tem que ficar mentalizando isso o tempo todo.
E eu tento focar que finalmente eu tô dando os passos pra alcançar o que eu quero, sabe? Então, é, primeiro ponto é isso, é que às vezes realmente pra gente conquistar coisas que a gente quer na nossa vida, a gente precisa dar um passinho pra trás pra no futuro dar 3 passinhos pra frente. Então isso é muito importante também, a gente refletir e pesar as nossas escolhas no que faz mais sentido pra aquilo que a gente almeja. E eu entendi que realmente valia a pena eu voltar a ser estagiária dentro dessa empresa. E foi a decisão que eu tomei. Eu até fui questionada assim: ah, você não acha que você dá um passo pra trás? Talvez até por isso que eu tenha sentido isso pesar um pouco mais na minha mente. Mas é a estratégia que encontrei, foi a forma que eu encontrei de alcançar um pouco mais rápido algo que eu quero, que eu sei que eu vou ter oportunidade de crescimento. Meu Deus, um mosquitinho. Que eu vou ter oportunidade de crescimento. Eu conheci a gerente e ela é maravilhosa e isso me deixou assim muito em paz de que eu vou ter ao meu lado uma liderança que vai me auxiliar nesse desenvolvimento profissional. Então eu tô bem animada, apesar de estar com medo de não ter capacidade suficiente, enfim. E é uma área nova, onde eu sei que eu vou ter muita oportunidade. Então, primeiro ponto é isso. Você precisa, às vezes, dar um passinho para trás para dar 3 para frente. Outra coisa que veio muito forte nesse início de ano para mim foi essa minha questão de sempre me subestimar, sempre achar que eu sou menos capaz do que eu de fato sou. E o que eu tenho de exemplo, com certeza, foi a minha CNH. Que, gente, eu juro pra vocês, eu tinha uma certeza absoluta tão grande de que eu não ia passar na prova. Era uma coisa assim, eu tinha certeza, eu já tava mentalizando que, ai, tá tudo bem, não vou passar, e que eu vou ter que pagar pra fazer de novo, enfim. Eu já tinha aceitado, eu juro pra vocês, eu tinha certeza absoluta, eu tinha 99% de certeza que eu não ia passar. E aí, quando eu fiz uma aula a mais, porque assim, eu tirei minha habilitação naquele processo antigo, onde a gente tinha que fazer 20 aulas, né? Agora são obrigatórias, acho que só 2 aulas. Só que eu não sabia nada, então ainda bem que eu fiz essas 20 aulas. E aí eu fiz as aulas, assim, achei ok, achei mais fácil do que eu imaginava que era. A baliza, por exemplo, era algo que eu tinha muito medo, porque eu ouvia as pessoas falar, e pra mim é literalmente a parte mais fácil de todo o processo. Então, assim, eu já tava com um pouco de medo da prova justamente pelo nervosismo. E passou esses dias, né, a minha última aula, a minha 20ª aula, né, foi no dia 18 de dezembro, e como a minha prova só ia ser para janeiro, eu achei melhor fazer mais uma aula, e eu fui fazer. A minha prova foi numa terça e eu fiz a aula na segunda. Gente, eu errei tudo o que vocês podem imaginar, assim, todas as coisas que eu nunca errei durante as 20 aulas que eu fiz, nessa aula a mais, eu errei tudo, 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 tudo. Assim, eu saí da aula em estado de choque. Eu cheguei na casa da minha mãe, porque eu saí da aula e fui pra casa da minha mãe, e falei: mãe, ferrou, não vou passar. Eu errei tudo, 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 tudo. Eu tava com a certeza absoluta de que eu não ia passar. Então, eu já fui pra prova no dia seguinte muito mal. Assim, sabe quando, ai meu Deus, eu vou fazer só porque tem que fazer, senão eu não vou conseguir ter a próxima oportunidade pra passar, sabe? Então, eu só fui por ir. Se tivesse a opção de não ir, provavelmente eu não iria. E então eu fui lá, meu melhor amigo foi junto comigo, e isso fez toda a diferença, porque eu tava um pouco mais tranquila de, ai meu Deus, se eu sair daqui reprovada, eu sei que eu vou chorar e pelo menos eu vou ter um apoio emocional ali me esperando. E o bom também foi que eu cheguei lá muito antes do horário, e acabou que eu não precisei ficar esperando pra fazer a prova. Então eu acho que isso fez com que eu não ficasse tão nervosa na hora de fazer a prova prática. Então eu acho que eu esperei 5 minutos e já me chamaram pra fazer. Aí eu entrei no carro, tinha uma instrutora, ainda bem que foi mulher, né? Porque eu não sei, talvez, enfim, isso não influencia muita coisa. Mas assim, ela não foi, ai meu Deus, super simpática, mas ela, eu entrei, dei bom dia, ela me respondeu o meu bom dia e ficou olhando pra frente e foi isso. Aí eu entrei, fiz todas as coisas que a gente precisa fazer, arrumar banco, arrumar retrovisores, né, os espelhos e colocar cinto, blá blá blá. E gente, eu tava tão nervosa, mas tão nervosa que eu respirava assim, eu segurando o volante aqui assim, aí eu fazia assim, ó.
e assoprava. Espero não, eu sei que acabou não incomodando a mulher, mas eu fiquei até com medo de incomodar o jeito que eu tava respirando fundo pra não fazer nada errado, pra tentar manter a calma, pra fazer tudo com muita atenção, muita atenção. Então eu fiz tudo assim, tipo, tranquila, devagar, pensando muito positivo, falando vai estar tudo certo, fiz a baliza, fiz a subida, aí foi passando o tempo, e eu sei que assim, quando a pessoa erra alguma coisa, ela para no meio da prova, troca de lado com o examinador e já é reprovada ali na hora. E aí eu vi que foi passando a etapa, né, da prova, e ela sem falar nada, e eu continuei indo, aí quando chegou no final e eu parei, ela não falou nada ainda, eu vi que ela tava mexendo no tablet dela e eu, tipo assim, gente, será que eu passei? Meu Deus do céu. Aí ela olhou pra mim e falou, ai, assina aqui. E eu, tipo, ainda sem saber o que tava acontecendo. Ela mexeu em mais coisa no tablet e falou, ai, parabéns, você foi aprovada. Tanto que, assim, na hora, eu olhei pra ela e falei, mentira, tipo, como assim, minha filha, aprovada? Sabe, eu tinha certeza que eu não ia passar. Aí eu fui, saí, abracei meu amigo, super feliz. Aí eu falei, cara, eu não errei nada. Tipo assim, eu fui aprovada sem errar nada. Aí depois você recebe, né, no seu e-mail ali, tipo, eles marcam o que você errou, se você teve alguma pontuação, e o meu não tinha nada. Então, realmente, eu passei na prova sem errar nada, e eu fui fazer a prova com a certeza absoluta de que eu não ia passar. Você tem noção como a síndrome do impostor, essa síndrome de achar que a gente é muito. Não, eu ia falar ineficiente, mas tipo, achar que a gente é muito menos do que a gente de fato é, atrapalha a nossa vida, porque realmente, se eu tivesse tido a oportunidade de não ir fazer a prova, eu não teria ido. Eu fui com medo, eu fui com certeza de que eu não ia passar, e eu passei, sem errar nada. Isso pra mim foi assim, tipo, a coisa mais absurda do mundo. E eu fiquei, cara, já houveram momentos onde eu deixei de fazer algo porque eu acreditava que eu não tinha capacidade o suficiente para aquilo, sabe? Exemplos, eu já deixei de ir em entrevista porque eu tinha certeza que eu não ia passar. Meu canal, cara, tipo assim, meu primeiro canal eu abri em 2020. E eu tenho vontade de ter um canal no YouTube há muitos anos, desde 2010. Assim, desde que eu conheci o YouTube. Eu sempre fui muito comunicativa. Antes mesmo de conhecer o YouTube, eu já gravava vídeo com o meu irmão, com os meus primos, tudo assim. E era algo que eu sempre gostei. Então, quando eu comecei a acompanhar, sei lá, Felipe Neto eu não gostava porque ele falava mal do Justin Bieber, mas tipo, o PC Siqueira, eu gostava muito dos cortes que o PC Siqueira fazia no vídeo. Eu gostava muito da Kéfera. Blogueira de maquiagem eu acabei não acompanhando muito, talvez seja por isso que eu não sei me maquiar até hoje. Hoje mesmo eu passei uma base não, um pó, e acho que é por isso até que o meu nariz tá coçando toda hora, porque eu não tenho esse costume de estar com algo no rosto. Normalmente eu só uso rímel. E era sempre mais essa galera do entretenimento, eu sempre gostei muito, gostava muito das sketches, sabe? Essas sketches de humor, que uma mesma pessoa faz vários personagens. Sempre curti isso, e eu sempre brinquei muito de gravar vídeos, às vezes eu fingia que estava gravando vídeo, desde muito nova, e aí eu sempre posterguei essa vontade por medo de não ser boa, por medo de nunca, sei lá, conseguir um único inscrito. Hoje eu tenho um canal que tem quase 11 mil inscritos. Eu monetizei o meu canal, o meu primeiro canal com, acho que 3 meses, menos de 3 meses. E hoje eu tenho um novo canal que eu não contei pra ninguém que eu tenho, e ele tem o quê? Seus 13 inscritos. Ai meu Deus, é só 13 inscritos. Só que, cara, são 13 inscritos que vieram do zero. Eu não contei pra ninguém. Foram 13 pessoas que, por vontade própria, se inscreveram no meu canal, sabe? Então, assim, era algo que eu posterguei e no fim, alguma coisa minimamente boa tem nesse canal, no meu conteúdo, ou talvez no jeito que eu falo, que fez com que essas 13 pessoas quisessem se inscrever aqui. Inclusive, muito obrigada. E caso você ainda não seja inscrita ou inscrito no canal, você sabe que, assim, é de graça, né? Eu não cobro nada pra isso, nem o YouTube, então é só clicar aqui embaixo e se inscrever no vídeo. Também, claro, deixar o like, porque, gente, juro, pro criador de conteúdo isso faz uma diferença surreal. Então, assim, foram
todas essas questões, esses momentos na minha vida onde eu deixei de fazer coisas, eu senti muito medo de ir fazer algo porque eu tinha esse sentimento de incapacidade, eu tinha essa certeza de que eu não conseguiria e que no final eu fiz e deu certo. Eu acho que isso até casa um pouco com o último vídeo sobre, às vezes a gente tá desperdiçando a nossa vida, sentindo esse medo de ir atrás das coisas por sentir que a gente não tem capacidade, e no fim a gente tem. Então o que eu aprendi é, minha filha, se você tem certeza absoluta que você não vai conseguir, que você não vai passar ou que algo não vai dar certo, faz mesmo assim. Porque existe uma probabilidade muito grande de você quebrar sua cara. De um jeito positivo, é claro, porque foi o que aconteceu comigo. Então, a gente às vezes precisa. Às vezes não, a maior parte das vezes a gente vai sim fazer as coisas com muito medo de dar errado. Mas às vezes às vezes não, normalmente a gente aprende no erro, só que às vezes a gente vai e algo dá super certo. Então acho que é isso, eu já vou até ir encerrando esse vídeo por aqui, porque, né, já ficou um pouquinho longo, mas o que eu tenho pra passar pra vocês é justamente isso de, você tá com medo? Você vai precisar ir com medo. Você tem certeza que você não vai alcançar, mas mesmo assim, vai lá e dá o melhor que você conseguir, faz da melhor forma que for possível dentro da sua realidade, das suas condições, que às vezes pode ser que dê certo mesmo você tendo certeza que não vai dar, sabe? E esse talvez não, essa é a única maneira da gente talvez conquistar as coisas. É claro, uma das coisas mais tristes que eu aprendi na minha vida foi que o esforço, ele não garante o resultado. Só que se a gente não se esforça e não faz nada a respeito daquilo que a gente quer alcançar, a única certeza que a gente tem é que a gente não vai alcançar. Então, tentando, né, se esforçando, a gente pelo menos vai ter a chance de conseguir aquilo. Então, se você tiver com medo, se você estiver se sentindo incapaz, vai lá e faz. Se você estiver num momento da sua vida ou em alguma situação assim que você sente que o tempo já passou, sabe? Que você sente que tá um pouco tarde demais, não é bem assim. Hoje eu estou vivendo na posição de estagiária com 26 anos e eu achei que com 26 anos, sei lá, eu já ia ser talvez sênior em alguma empresa, e não é o caso, mas tá tudo bem também, as coisas acontecem em momentos diferentes para as pessoas diferentes. Então, eu também, quando eu fui estagiária a primeira vez, eu estagiei com uma pessoa que tinha 37 anos e em nenhum momento eu enxerguei ela como inferior ou como atrasada por isso. Na minha cabeça, a idade dela nem fez diferença. Ela sempre foi uma pessoa super inteligente, super animada, super assim, juro, gente, ela era maravilhosa. Infelizmente não vou lembrar o nome porque durante o meu estágio eu conheci bastante gente, mas ela era incrível. E eu lembro quando ela falou que tinha 37 anos, eu falei, uau, tipo, não parecia. Então, eu estagiei com uma pessoa que tinha quase 40 anos. Hoje eu sou uma pessoa que tem quase 30 e está no estágio de novo. Então, se você tiver com medo de iniciar uma nova carreira, de tentar entrar numa empresa e às vezes a possibilidade que você vai ter de entrar vai ser num cargo mais baixo, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Isso não te faz incapaz ou menos do que alguém, e a gente nem tem que ficar pensando sobre as posições das outras pessoas, porque a gente precisa focar na nossa vida e ir atrás dos nossos sonhos, entendeu? A gente tem que fazer a nossa parte por nós mesmos, que cada um tá vivendo no seu próprio mundo, com seus próprios medos, com as suas próprias inseguranças. Então, se esse vídeo, meu Deus do céu, nunca mais vou passar maquiagem na minha vida. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, ou se te acalmou por de repente você tá vivendo algo parecido, ou se você quer compartilhar alguma perspectiva diferente, ou algum conselho pra mim, ou pra alguém que for assistir o vídeo poder ver seu comentário também, deixa aqui embaixo. Também deixa o like, né? Já falei que isso é super importante pro canal. E se inscreve caso você ainda não seja inscrito. Então é isso. Um super beijo e obrigada por acompanhar a nossa primeira sessão de terapia. E tchau!